Então, como tu tá? Eu espero que bem e que bom que tu tá aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o direito espacial. Bom, antes de começar esse vídeo, vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like e não esquece de comentar. Eu preciso muito saber o que tu tá achando do canal e também as suas sugestões de vídeo. Então deixa aqui nos comentários o que tu tem a dizer. O direito espacial é um ramo de direito que ainda é muito novo. Ele carece de informações e ele carece de pesquisa. Há pouco ainda sobre ele na academia e é por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Para a gente tratar aqui alguns pontos sobre o direito espacial, como seu conceito, as suas fontes, ou ainda quais são as normas de direito espacial que existem e que regem toda a questão da exploração espacial. Então, essa é uma área do direito que vai ser muito importante no futuro para os novos desafios da humanidade, pois à medida que nós evoluímos tecnologicamente, mais discussões jurídicas vão surgir em torno do direito espacial e perguntas serão feitas e serão necessárias que pessoas, como estudantes de direito que agora estão se formando, respondam essas perguntas. Essa geração agora que será a construtora do direito espacial. Então, é por isso que é necessário que as pessoas conheçam mais essa área do direito, que tem promessa de ser uma das áreas do futuro dentro do direito. A sua história de origem se confunde com a própria história da aeroespacial. Desde lá do dia 4 de outubro de 1957, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enviou o primeiro satélite artificial e o colocou em órbita terrestre, iniciaram-se algumas perguntas. Isso porque ela também foi lançada através do R-7 Semyorka, que representou o primeiro míssil balístico intercontinental, o primeiro grande míssil balístico intercontinental. Esse evento gerou duas vertentes de perguntas. Uma girava em torno do Sputnik e outra girava em torno do R-7 Semyorka. A primeira, em relação ao Sputnik, era porque a sua órbita ela cruzava o espaço, o que acreditavam ser o espaço aéreo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos achou que aquilo era uma afronta à sua soberania, porque não teria autorização para o satélite artificial sobrevoar o que seria o seu espaço aéreo. Mas ainda não havia diferenciação do que era espaço aéreo e do que era espaço exterior. Então, essa foi uma das perguntas que o direito espacial precisou responder para solucionar esse conflito. A outra vertente girava em torno do R-7 Semyorka, que representou o primeiro míssil balístico intercontinental. Isso representava que a União Soviética ela tinha tanto poderio militar, assim como os Estados Unidos, capaz de portar uma ogiva nuclear e de atingir o território americano, por exemplo. Então, isso gerou uma grande apreensão dentro do governo americano e um certo medo de que aquilo pudesse representar um conflito nuclear. No entanto, a corrida espacial continuou. Em 1958, os Estados Unidos colocou em órbita o seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1. Já em 1961, a União Soviética colocou o primeiro homem em órbita, que foi Yuri Gagarin. Já, como nós sabemos, em 1969, os Estados Unidos enviaram os primeiros homens a pousar e pisar no solo lunar. Além desses eventos, outros eventos aconteceram antes. Um desses eventos foi o envio da cadela Laika para a órbita terrestre, além de macacos, moscas e outros animais que foram enviados para a órbita terrestre. Teve também a colocação da primeira estação espacial na órbita terrestre. Esses eventos geraram algumas perguntas que precisavam ser respondidas pelo direito, como por exemplo, a Lua é de quem? Poderia alguém se apropriar de um terreno em Marte? Ou ainda, pode algum país se apropriar de um asteroide ou mesmo de parte da órbita terrestre? Então, essas foram algumas perguntas que acabaram gerando a necessidade da formação de um direito espacial dentro do direito internacional. Dessa forma, surgiu o direito espacial, que também já foi chamado como direito cósmico, direito sideral, direito ultraterrestre e direito do espaço exterior. Esses foram alguns dos nomes dados para ele. É importante salientar que o direito espacial é ramo do direito internacional público. Então, os sujeitos que fazem parte do direito espacial são pessoas de direito internacional público, que são os estados e as organizações internacionais. Atualmente, não há que se falar de empresas, por exemplo, como sujeitos do direito espacial, pois as suas atividades são sujeitas à vigilância e à regulamentação através dos estados.
Então, o direito espacial vai ser o ramo de direito responsável por cuidar da exploração e do uso do espaço. Então, ele vai reger todas as relações de conquista do espaço exterior e todos os problemas que advêm através dessa relação. Cabe dizer que esse ramo de direito não se confunde com o direito aeroespacial. Uma coisa é o direito espacial e a outra é o direito aeroespacial, pois enquanto um fica restrito ao espaço aéreo, o direito espacial vai ficar cuidando das relações no espaço exterior. Então, essa definição ainda não está muito clara, de onde termina o espaço aéreo e de onde inicia o espaço exterior. Mas se convém que se adota a linha de Kármán como um parâmetro, e essa linha está a 100 km de altitude do nível do mar. Então, a partir de 100 km para cima, inicia o espaço exterior, e de 100 km para baixo é o espaço aéreo. Enquanto o espaço aéreo está sujeito à questão da soberania de um determinado país, o espaço exterior não está. Sendo um ramo de direito internacional público, mas não de forma isolada. O direito espacial se relaciona e muito com outras áreas de direito, como o direito ambiental, que vem ganhando grande evidência em decorrência do lixo espacial que se acumula na órbita terrestre. Então, essa é uma grande preocupação atualmente, dessa questão do lixo espacial, pois há muitos satélites que estão na órbita terrestre e muitos que nem estão mais sendo utilizados, mas que se acumulam na órbita e que podem causar alguns tipos de problema, como colisões com outros satélites. Outra área que se relaciona muito é com o direito civil das obrigações e também com o direito internacional privado, além de tantas outras áreas que podem conversar com o direito espacial. A primeira grande pergunta que surgiu foi: de quem é o espaço? Então, para responder essa pergunta, acabou se adotando a natureza do direito espacial. A natureza do espaço exterior. Qual seria ela? Então se adota que a natureza do espaço exterior é a de res communis omnium. Isso significa que ele pertence a todos, é coisa comum a todos, não sujeita à apropriação por nenhum Estado. É isso que define o Tratado do Espaço Exterior lá no seu artigo 2º, que fala que o espaço cósmico não pode ser sujeito à apropriação de nenhum Estado ou organização. Não há a possibilidade de um Estado apropriar-se valendo da questão da soberania, nem mesmo através do uso ou da exploração. Ele não pode usar isso para alegar que é dono de uma determinada parte do espaço cósmico, isso incluindo a órbita, a Lua, os asteroides e outros corpos celestes. O artigo é bem claro, ao falar que não pode se declarar dono de algo nem por uso, nem por exploração, nem por qualquer outro meio. Vale falar ainda sobre o conceito de Estado lançador, que é explicado lá no artigo 1º da Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais. O artigo 1º explica alguns conceitos, e entre esses conceitos está o de Estado lançador, que se considera que é aquele Estado que lança ou promove o lançamento de um objeto espacial, ou ainda pode ser aquele que lança através do seu território, que o seu território é usado para o lançamento de um determinado objeto espacial ou ainda as suas instalações. Então, no exemplo hipotético, nós podemos afirmar que se uma empresa americana vier aqui para o Brasil e tentar lançar um foguete e esse foguete causar algum dano no ar ou na terra, serão considerados como estados lançadores tanto os Estados Unidos, que é da empresa americana, quanto o Brasil, por ter cedido o seu território para aquele lançamento e também as suas instalações. Agora, falando sobre as fontes do direito, por ser um ramo do direito internacional público, o direito espacial vai seguir as mesmas fontes que o direito internacional público, seguindo ali o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que cita algumas fontes que serão usadas, como as convenções internacionais, como os costumes internacionais, como as decisões, como a doutrina e ainda os princípios gerais do direito. Bom, a doutrina do direito espacial específica ainda é muito restrita, são poucos. E aqui nós podemos citar o Bin Cheng, o Manfred Lacks e o Montserrat Filho. Mas vale dizer que o direito espacial também vai usar muito da doutrina do direito internacional público, justamente por ser um ramo dessa área. Lembrando que o direito espacial já possui alguns princípios específicos. Um desses princípios é a cláusula do bem comum. Há também a questão da liberdade para uso e de pesquisa do espaço cósmico.
Ninguém pode ser privado, nenhum país pode ser privado de estudar, de pesquisar o espaço cósmico por nenhum outro país. Há ainda a questão da não proibição da militarização do espaço e ainda tem o tratamento dado aos astronautas, que são considerados como enviados pela humanidade, enviados da humanidade. Não um país que os envia. Eles não estão representando ali somente um país, mas sim toda a humanidade, que é beneficiada pelas suas pesquisas, pelos seus experimentos. Isso é importante por causa do acordo de salvamento de astronautas. E ainda tem um princípio muito importante, que é do artigo 9º do Tratado do Espaço Exterior, que fala sobre a não contaminação de corpos celestes. Diz que nenhuma entidade, nenhuma organização, nenhum Estado tem direito, pode contaminar o espaço exterior. Deve preservar ali as suas características. Bom, regem o direito espacial 5 normas. 5 tratados, e iniciando pelo mais importante, que foi o de 1967, que é o Tratado do Espaço Exterior. Depois dele foi formulado em 1968 o Acordo de Salvamento de Astronautas. Em 1972 veio a Convenção sobre Responsabilidade por Danos Causados por Objetos Espaciais. Em 1975 veio a Convenção sobre Registro de Objetos Espaciais. E por fim, em 1979 foi assinado o Acordo da Lua. Esse último foi assinado por pouquíssimos países, e ele não inclui nenhum país com real capacidade de lançar foguetes, como por exemplo os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia e alguns países da Europa. Agora vem a pergunta, por que esse é um ramo de direito necessário? Bom, você acreditando ou não, querendo ou não, gostando ou não, a humanidade está retornando para a Lua e vai para Marte. Esse é um fato, e dessa vez nós vamos para ficar. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. É isso mesmo, nós vamos para ficar. É isso que o programa Artemis da NASA diz. E também há projetos da empresa do Elon Musk, a SpaceX, de preparar uma nave tripulada, a Starship, que tem ali como missão fazer pousos na Lua e em Marte. Então, o projeto Artemis vai primeiro para a Lua e vai usar a Lua como estilingue para Marte. Isso está acontecendo. Isso é um fato. E é necessário que o direito ele acompanhe essa evolução, que o direito acompanhe essas novas tecnologias, essas novas discussões que serão tão necessárias. Só para ter uma noção, a SpaceX pretende mandar 1 milhão de pessoas para a superfície marciana. Você consegue imaginar os problemas jurídicos que podem ocorrer através dessa missão? Consegue imaginar todas as discussões que podem surgir através desse fato? Através dessa colonização? O direito espacial é um direito futuro, é um direito que está em construção hoje. E as pessoas que o pesquisarem, as pessoas que o analisarem, as pessoas que o debaterem, estarão contribuindo para a sua formação. Lembre sempre, onde houver a sociedade, ali estará o direito. E o direito precisa acompanhar essas evoluções. Se o direito não acompanhar, ele para nada serve. Então, é por isso que é necessária essa discussão em torno do direito espacial, em torno dessas novas questões que estão surgindo. O direito precisa acompanhar, o direito precisa se adaptar, e o direito espacial precisa ser discutido na academia. O direito espacial precisa de mais produção, de mais pesquisa, de mais evoluções. Infelizmente, a última norma foi publicada em 1979. Olha só quanta coisa já aconteceu de 1979 até o ano presente. O direito precisa acompanhar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha se interessado pelo direito espacial. Então, aqui nos comentários você vai encontrar um link para ser redirecionado para um texto mais completo sobre o assunto. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Eu preciso muito saber o que tu tá achando, realmente. Então, espero que tu tenha gostado e até o próximo vídeo.